Bom dia, oitavo ano. Vamos fazer um vídeo aqui agora com uma breve explicação da semana 2. Muitas das coisas que nós vamos ver aqui nós já vimos na semana 1, ok? Então, a primeira coisa, vamos relembrar o que é uma circunferência. É essa figura que eu tenho aqui na minha mão, essa figura geométrica que eu tenho na minha mão, ok? Bom, na circunferência nós temos esse segmento que liga um ponto de uma extremidade à outra que chama diâmetro, tá bom? Pega desse lado até esse a circunferência, como se dividisse ela em duas partes, ok? A metade desse segmento recebe o nome de raio. O que é o raio? O raio, quando eu coloco a ponta do meu compasso aqui, abro outra parte e faço a circunferência, então aonde que o compasso fincou, que é o centro da circunferência. Então o raio é a metade do diâmetro. Então o diâmetro igual a 2 vezes o raio, ok? Vamos relembrar antes de entrar na matéria propriamente dita, aqui eu tenho uma circunferência do lado de fora e tem uma outra figura geométrica que é um octógono dentro da circunferência. Quando eu tenho a figura dentro da circunferência, a gente fala que ela está inscrita, ela está dentro. Agora o tema da aula de hoje, nós vamos trabalhar polígonos e circunferência, polígono regular. O que é polígono regular, meninos? Vamos pegar aqui, eu fiz igual o exercício 1 do PET, inclusive eu vou pedir a vocês que no exercício 1 do PET vocês façam o desenho dessa circunferência dentro da figura, porque no PET faltou, tá vendo? Então depois vocês vão pegar o compasso direitinho e vão fazer o desenho de uma circunferência aqui dentro, ok? Essa figura é um pentágono que tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Por que ele é regular? Porque todas as medidas dos lados dele são iguais. Aqui mede 2, aqui 2, aqui 2, aqui 2 e aqui 2. E os ângulos internos que estão aqui dentro possuem todos a mesma medida. Aqui 108, 108, 108, 108. Quando temos uma figura em que os lados e os ângulos internos possuem medidas iguais, nós dizemos que é um polígono regular. Nesse caso, nós temos um pentágono que ele tem 5 lados, tá bom? O que nós temos dentro desse pentágono? Nós temos uma circunferência, então ela está inscrita dentro do pentágono. Hoje nós vamos aprender o que é apótema. Apótema, professor, quando a circunferência está dentro do polígono, a gente diz que o apótema ele coincide com a medida do raio. Então, o apótema aqui, nesse caso, meninos, ele vai ter a mesma medida do raio, tá certo? Então, eu vou dizer que no caso que o apótema é igual à medida do raio. Apótema igual a raio, tá bom? Então, a gente está vendo aqui que o apótema é igual ao raio. E o que é apótema? Apótema é o segmento que parte do centro da circunferência, quando ela está dentro da figura, que parte do centro até o lado oposto aqui, dividindo esse lado em partes exatamente iguais, ou seja, então ele parte do centro até o ponto médio do lado. Então, se esse lado todo mede 2 centímetros, a metade de 2 é 1 centímetro para cada lado. Então, o apótema vai dividir o lado dessa figura em duas partes exatamente iguais, que é o ponto médio. Por isso ficou 1 centímetro para cá e 1 centímetro para lá. Tá bom? O que o PET vai pedir, gente? Ele vai perguntar o seguinte: qual que é o perímetro, né, desse pentágono? Perímetro, nós vamos somar todos os lados. Então, 2 com mais 2, 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8, com mais 2, 10. Então, o perímetro, que é a soma dos lados dessa figura, vai dar 10 centímetros. Quantas diagonais tem? Nós já aprendemos a calcular as diagonais, né? As diagonais nós vamos usar aquela fórmula, né? Ó, D de diagonal é igual a N que multiplica N menos 3 dividido por 2. Lembra disso? Então, quantos lados tem essa figura? 5. Então, no lugar da letra N, nós vamos colocar o número 5. 5 menos 3 dividido por 2. Então, D vai ser igual a 5 menos 3, 2, dividido por 2, meninos. Então, vai dar 5 vezes 2, 10, dividido por 2, que vai dar 5. Então, essa figura possui 5 diagonais, né? A soma dos ângulos internos dessa figura. A soma dos ângulos internos já aprendemos na aula passada. Vai dar quanto? 540 graus, né? E cada ângulo interno vai medir 108. E os ângulos externos, professor? O ângulo externo de qualquer polígono regular convexo é igual a 360 graus, tá bom? Outra coisa que vocês vão precisar aprender aí, que a gente vai utilizar, é o comprimento da circunferência, tá? Nós vamos aprender também sobre o comprimento da circunferência. Para calcular o comprimento da circunferência tem uma fórmula, é 2π vezes r, tá bom?
C de comprimento. Digamos, meninos, que o raio dessa circunferência me diz 3. Então, onde é que tem a letrinha R? Eu vou colocar 3. Então, 2 vezes 3, 6 π centímetros. Tá? Se pedir para transformar esse π em números, o π, meninos, é uma letra grega que vale 3,14 mais alguns números. Só que para os nossos cálculos, nós vamos usar duas casas. Então, 3,14. Então, seria 6 vezes 3,14. Tá? Então, vamos lá. 6 vezes 3,14, nós vamos fazer essa continha com decimais aqui, né? 6 vezes 4, 24, mais 2, vai dar 18,84, né? Então, 18,84 centímetros. Assim, calcula o comprimento de uma circunferência. É o contorno dessa circunferência. Ah, professor, e se eu precisar calcular a área do triângulo, que vai pedir para a gente também? A área de um triângulo qualquer, por que eu falo qualquer? Porque existe o triângulo equilátero e existe o triângulo retângulo, são outras formas. O triângulo qualquer, ele tem base, que é esse lado da figura, e altura, que é o segmento que parte do vértice até o lado oposto. Então, a área do triângulo qualquer é base vezes altura dividido por 2. Digamos que essa base medisse 3 e essa altura 2. Então, substituiria aqui, ficaria 3 vezes 2 dividido por 2. Daria 6 dividido por 2, que daria 3 centímetros ao quadrado. É isso que vocês vão precisar. Pois bem, meninos, uma breve explicação. Até a nossa próxima aula. Forte abraço, dúvidas, conexão escola, Facebook, WhatsApp. Abraço.